A paz e graça do Senhor. A palavra de Deus que compartilharemos hoje é Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler os versículos 1 e 2 juntos. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Quem é a mulher em Apocalipse capítulo 12? Existem muitos pontos de vista diferentes sobre quem é essa mulher. No entanto, pode-se dizer que a interpretação que se ajusta a todo o conteúdo do livro de Apocalipse e aos vários contextos é a igreja. O que o sol significa em uma mulher vestida do sol, no versículo 1. O sol que a igreja vestida é Jesus Cristo. Visto que Jesus Cristo já ascendeu ao terceiro céu, ele pode ser visto como o Espírito Santo, aquele que será enviado em meu nome. Visto que Jesus disse que enviaria o mesmo Consolador, ele pode ser o Espírito Santo. Tendo a lua debaixo dos pés, disse-se que a lua está sob os pés dela. Mostra a relação entre o sol e a lua. Efésios capítulo 2, versículo 20, nos disse que a igreja foi construída, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, nesta frase, você está se referindo à igreja de Efésio, ou seja, a igreja é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. No texto que lemos hoje, Apocalipse capítulo 12, versículo 1, está escrito que a mulher está de pé sobre lua. É por isso que se pode ver que a lua significa os apóstolos. A lua reflete apenas a luz solar, não outra luz. Ou seja, os apóstolos devem refletir apenas os ensinamentos de Jesus. Apóstolo em grego é Apóstolos. o significado do dicionário. É o mensageiro de Deus, aquele que foi enviado. Com base no Novo Testamento, a vontade dos apóstolos é que os apóstolos sejam aqueles que foram estabelecidos pela divisão das palavras de Jesus em 12 pedaços. O versículo que explica essa parte é Mateus capítulo 16, versículo 18. As 12 pedaços de Jesus foram colocadas sobre a rocha e a igreja de Jesus foi construída sobre ela. Porque Jesus disse a Pedro que você é um pedaço da minha rocha e que ele construirá a igreja naquela rocha. Pois nós podemos ver que a mulher que se está no lugar onde todos os 12 apóstolos estão reunidos está se referindo à igreja. Vamos ler Mateus capítulo 16, o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que significa vestida do sol. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 1. Pode ser entendido lendo Romanos capítulo 13, o versículo 14. Vamos ler juntos. Mas reveste-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Este livro de Romanos é uma carta à igreja de Roma, ou seja, aos santos. Está escrito que reveste-vos do Senhor Jesus Cristo. Então, vamos descobrir o que significa estar vestido do Senhor Jesus Cristo neste versículo. Uma explicação disso é dada em Gálatas, capítulo 3, no versículo 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Disse que aqueles que estão vestidos de Cristo foram batizados. No entanto, o batismo, escrito em Gálatas, capítulo 3, no versículo 27, se refere ao batismo do Espírito Santo. Vamos descobrir por que é o batismo do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, no versículo 5, nos diz que há apenas um batismo que os crentes devem receber. Vamos ler e confirmar juntos. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está escrito que para os cristãos há um Senhor, uma fé e um batismo. Se for assim, vamos verificar a evidência na palavra de que deveria ser o batismo no Espírito Santo, não o batismo nas águas. João Batista explicou o batismo que os cristãos devem receber em Mateus capítulo 3, nos versículos 11 e 12. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Os dois versículos que acabamos de ler são versículos para ler com atenção. O versículo 11 disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Não está escrito como o batismo do Espírito Santo com fogo, mas o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. E no versículo 12, ele disse que aqueles que foram batizados com o Espírito Santo serão levados ao celeiro como trigo, e a palha será batizada com fogo. Porque esse batismo com fogo se refere a ser lançado no inferno, no tribunal de Cristo. O único batismo na Bíblia é o batismo com o Espírito Santo, exceto o batismo com fogo. O batismo nas águas terminou com João Batista. Depois que Jesus testificou do Evangelho do Reino, o batismo que os membros da igreja devem receber é o batismo com o Espírito Santo. No entanto, tradicionalmente, as igrejas batizam com água.
Este batismo nas águas não é o batismo que Jesus disse aos seus discípulos para receberem após a primeira vinda de Jesus. Para que o evangelho do reino seja testemunhado, devemos ser batizados com o Espírito Santo. O batismo que 3.000 pessoas foram batizadas no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, é o batismo com o Espírito Santo. Naquela época, não havia espaço em Jerusalém para batizar 3.000 pessoas de uma vez. O significado original do batismo é ser imerso. Por essa razão, os judeus não tinham escolha a não ser ir ao Rio Jordão ou ao mar para ser batizados. Mas não há nenhum lugar em Jerusalém onde 3.000 pessoas possam ser batizadas de uma vez. Então, o batismo no dia de Pentecostes, escrito em Atos capítulo 2, é o batismo com o Espírito Santo. Vamos ler Atos capítulo 1, e versículos 4 e 5. E, estando com eles, determinou eles que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Esses 2 versículos são as palavras que Jesus deu aos 12 apóstolos antes de subir ao céu. Ou seja, a coisa mais importante que Jesus a dizer antes de partir com os 12 apóstolos era receber o batismo com o Espírito Santo. Vamos pensar um pouco. Não é que Jesus não disse nada sobre o batismo com o Espírito Santo, mas há versículos na Bíblia que falam claramente sobre o batismo com o Espírito Santo. Não pode deixar de ser um problema sério que não é considerado um ritual antibíblico realizar apenas o batismo nas águas, sem realizar o batismo com o Espírito Santo. Embora seja diferente do ensino da Bíblia, receber o batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. Porém, acho que realizar 2 batismos seria um ato ativo para salvar uma alma. Realizar apenas o batismo com água não é bíblico e é um ensino muito perigoso. Por causa desses ensinos da Bíblia, o batismo mencionado em Gálatas capítulo 3, o versículo 27, também é o batismo com o Espírito Santo. Quando os santos se revestem de Jesus Cristo, significa estar imerso no Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 5, o versículo 23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Em Apocalipse capítulo 12, no versículo 1, está escrito que sobre a cabeça de uma mulher tinha uma coroa de 12 estrelas. Estrelas também significa anjos. Assim, pode-se ver que a cabeça da mulher com a coroa dos 12 anjos representa Jesus Cristo. Revestido de Jesus Cristo, uma mulher de pé sobre a pedra fundamental dos apóstolos, de quem Jesus Cristo
e a cabeça aparece em Apocalipse capítulo 12. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 2, está escrito que esta mulher estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, há 7 igrejas na Ásia. O conteúdo da carta às 7 igrejas é o livro de Apocalipse. Esta mulher, em Apocalipse capítulo 12, se refere à igreja na qual os santos são unidos em um corpo pelo Espírito Santo. Portanto, esta mulher significa a própria igreja. 7 igrejas nascem de uma mulher, que significa a própria igreja. Por meio do conteúdo do capítulo 12, podemos perceber que há 7 igrejas que entrarão na cerimônia de casamento quando receberem o Espírito Santo e se tornarem unidas em um corpo para que possam se tornar uma noiva pura do Cordeiro. A mulher que, revestida do sol, dá à luz um menino primeiro e ter mais filhos. Este é o conteúdo do capítulo 12, versículo 17. A cena das 6 igrejas, o remanescente da mulher, preparando-se para a tribulação. É o conteúdo do versículo 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Um total de 7 filhos nasceram dessa mulher, o que se refere às 7 igrejas apresentadas nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Em capítulo 12, versículo 2, está escrito que estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. O primeiro relato bíblico dessa dor do parto está em Gênesis. Esta é uma passagem onde podemos conhecer o profundo plano de salvação, de que não podemos deixar de temer o Deus Todo-Poderoso. Vamos ler Gênesis capítulo 3, o versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. O versículo que lemos agora está escrito que com dor terás filhos. E em Apocalipse capítulo 12, o versículo 2, que a mulher também dará à luz um filho com dor de parto. Deve ser entendido que Adão é uma representação do segundo advento de Jesus Cristo, e a esposa de Adão é Eva. Refere-se à igreja que se casa com o segundo advento de Jesus Cristo. A mulher em Gênesis capítulo 3, versículo 16, significa a igreja. Isso significa que, por meio dessa igreja, muitos dos filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo do Espírito, nascerão. O evento de Adão e Eva, da árvore do bem e do mal, não foi absolutamente um evento no qual Adão comeu a árvore do bem e do mal devido ao descuido de Deus. É um evento no plano
de salvação de Deus. O teu desejo será para o teu marido. A noiva deve estar preparada para encontrar seu marido. Quando os filhos de Deus são unidos em um corpo no Espírito Santo, Jesus, o marido, retornará. Apocalipse capítulo 12, versículo 2 e Gênesis capítulo 3, o versículo 16 são palavras interrelacionadas. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículos 3 e 4. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele tragasse o filho. Lançou-as sobre a terra. A terra, escrita no versículo 4, também se refere à igreja. O livro de Apocalipse expressa consistentemente a igreja como a terra. E o versículo que é a base para isso é Apocalipse, capítulo 1, os versículos 5 e 6. Vamos ler e confirmar juntos. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. No versículo 5 está escrito: Jesus Cristo, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. De acordo com Colossenses capítulo 1, versículo 18, ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o cabeça. Jesus é a cabeça e o princípio da igreja, e explica em detalhes que ele é o primogênito dos mortos. Desta forma, Colossenses capítulo 1, o versículo 18, diz que Jesus é o cabeça da igreja. Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 5, Jesus Cristo, que se tornou o soberano dos reis da terra. Podemos ver que a terra se refere à igreja. Se lermos Apocalipse, capítulo 13, o versículo 1, vemos uma besta com 7 cabeças e 10 diademas. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Em alguma Bíblia do outro país, foi traduzida como 10 coroas. A Bíblia brasileira foi traduzida corretamente. No entanto, em capítulo 12, o versículo 3, também é mencionado que há um grande dragão vermelho,
com 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ler para conferir. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. O dragão, em capítulo 12, o versículo 3, está ativo sem revelar sua identidade. Em capítulo 13, no versículo 1, a cena em que um demônio, o espírito do anticristo, entra na besta que sobe do mar, ou seja, a pessoa que fará o papel do anticristo, aparecendo no mundo. Um demônio que entra em uma pessoa manipula os pensamentos dela. E esse demônio é enviado por Satanás. João, capítulo 13, o versículo 2, explica esta parte. Vamos ler juntos. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Sião, que o traísse. O diabo age sem revelar sua identidade. Ele controla a mente da pessoa e opera dentro do corpo. O que é comum em Apocalipse capítulo 12, o versículo 3 e capítulo 13, o versículo 1, é que ele tem 7 cabeças. A descrição das 7 cabeças está registrada em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 9. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Ou seja, existem 7 dinastias. Existem 7 impérios. Primeiro, refere-se ao antigo Império Babilônico, que construiu a Torre de Babel. Segundo, refere-se ao Império Assírio. Terceiro, refere-se ao Império Neobabilônico, governado pelo rei Nabucodonosor. Quarto, refere-se ao Império Persa, governado pelos medos e persas. Quinto, refere-se ao Império Grego, de Alexandre o Grande. Sexto, refere-se ao Império Romano. Sétimo, o último império se refere a um império governado por uma besta que sobe do mar, que aparecerá entre os descendentes do Império Romano. O grande dragão vermelho, em capítulo 12, o versículo 3, refere-se a Satanás. A besta que sobe do mar se refere ao mesmo tipo de força maligna que recebe o poder de Satanás. A rigor, é o espírito do anticristo que o faz assumir o papel da besta que sobe do mar em Apocalipse capítulo 13. O espírito do anticristo fala de demônio. Este espírito anticristo entrou pela primeira vez em Nimrod, filho de Cush, em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Ou seja, o espírito do anticristo é um.
E através dos tempos, ele entrou em muitas pessoas e governou o mundo. Levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Em Apocalipse capítulo 12, o versículo 4, significa que 1/3 dos anjos são colocados na terra. No entanto, os anjos estrelas mencionados neste versículo são anjos caídos. Esses anjos caídos estão reunidos na terra, ou seja, na igreja. Apocalipse, capítulo 18, o versículo 2, nos diz que demônios, anjos caídos, estão reunidos na igreja. Vamos ler juntos. E clamou fortemente, com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. A grande Babilônia refere-se à igreja da prostituta, ou seja, uma igreja que não ama Jesus, mas ama o mundo. Essa igreja é a morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo. Na escritura original em grego, o abrigo está escrito como φυλακή, que também significa uma prisão, que se refere a um estado no qual os demônios não podem entrar e sair. É por isso que Deus diz em capítulo 18, no versículo 4, que os santos que frequentam a igreja da prostituta, a grande Babilônia, deveriam sair de lá. Vamos ler juntos. E houve outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Nos últimos dias, existem mais igrejas que são depravadas no mundo do que aquelas que obedecem à palavra de Deus. Então Deus disse a elas para saírem das igrejas que praticam tal fornicação. A razão pela qual Deus disse para sair da igreja caída é que em tal igreja você não pode viver uma vida de preparação como a noiva do Cordeiro. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, versículos 4 e 5. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O versículo 5 diz que a mulher deu à luz um filho. Isso significa que a mulher deu à luz seu primeiro filho. Porém, quando o dragão está prestes a engolir o primogênito, está escrito que Deus o levou para impedi-lo de fazê-lo. E um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. No versículo 5, se refere a um homem que é o primeiro filho, nascido de uma mulher, e governará o reino milenar e para todo o sempre. O vara de ferro, neste versículo,
refere-se ao bastão que o rei possui, o que significa realeza. Aquela realeza pertence ao filho que nasceu da mulher. É Jesus quem governa com uma vara de ferro, e aquele que vence reinará com Jesus. Uma explicação desta parte está escrita em Apocalipse, capítulo 2, nos versículos 26 e 27. Vamos ler juntos. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Jesus é o Rei, e para aqueles que vencerem, ele dará a autoridade para governar as nações com Jesus. Nos versículos 4 e 5, o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, ele tragasse o filho. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O primeiro filho de uma mulher subiu para Deus. Então Satanás não podia feri-lo. Este primeiro filho é a igreja da Filadélfia. O versículo que nos diz que o primeiro filho é a igreja de Filadélfia é Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10. Vamos ler e confirmar junto. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. O tempo de prova, mencionado em capítulo 3, no versículo 10, é de 1 hora. A Bíblia brasileira está devidamente traduzida. A tentação de 1 hora se refere à tribulação de 7 anos. Em Apocalipse, capítulo 3, o versículo 10, a igreja que está isenta da tribulação de 7 anos é a igreja em Filadélfia. A maneira como a igreja em Filadélfia está isenta da tribulação dos 7 anos não foi prejudicada porque foi assinalada na primeira metade da tribulação de 7 anos. Apocalipse, capítulo 7, o versículo 3 e 4, e capítulo 9, o versículo 4 explica sobre isso. Ser assinalado com este selo significa que o nome do Cordeiro e o nome de seu Pai estão escritos em sua testa. O versículo que confirma esta parte é Apocalipse, capítulo 3, o versículo 12. Vamos ler e confirmar junto. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Visto que Apocalipse capítulo 3, versículos 7 a 13 é a palavra dada à igreja de Filadélfia. Você pode ver que a igreja com o nome do Cordeiro e seu Pai escrito em sua testa é a igreja em Filadélfia. Apocalipse, capítulo 14, o versículo 1, explica que 144 mil foram selados
na primeira metade da tribulação de 7 anos, e que na última metade da tribulação de 7 anos, eles subirão ao terceiro céu, o Monte Sião, e estarão com o Cordeiro. Está escrito em Apocalipse, capítulo 17, no versículo 12, que a tentação de 1 hora. 1 hora são 7 anos. A besta está ativa por 1 hora. E como o período da besta é de 7 anos, você pode ver que 1 hora significa 7 anos. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que aí lhe fosse alimentada durante 1260 dias. A mulher, neste versículo, se refere à igreja, os santos. A mulher fugiu para o deserto, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. 1260 dias nesta frase se refere ao papado de 1260 anos. Este período, papado, também é conhecido na história mundial como a Era das Trevas da Religião. Este 1260 anos refere-se ao período de 538 depois de Cristo a 1798 depois de Cristo, como a idade de ouro da Igreja Católica Romana, ou idade das trevas da religião. Durante esses 1260 anos, a Igreja Católica Romana tinha poder total. Então, a Igreja podia ler apenas a Bíblia em latim. O problema, porém, é que havia poucos padres naquela época que sabiam ler a Bíblia em latim. Ou seja, as pessoas que ensinaram a palavra de Deus durante esse período foram os santos que receberam a missão da Igreja das Duas Testemunhas. Este período de Idade das Trevas da religião de 1260 anos é revelado em Apocalipse, capítulo 12, no versículo 6. Apocalipse, capítulo 11, o versículo 3, também disse a mesma coisa. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. O vestidas de pano de saco, mencionado neste versículo, expressa a circunstância de perseguição e tristeza que tornaram impossível ler corretamente a palavra de Deus. Testemunha significa testemunha ocular. As duas testemunhas são responsáveis por testificar a palavra de Deus, ou seja, a palavra da profecia. Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, os versículos 7 a 9. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Nestes versos, segredos importantes são revelados. A identidade da serpente no jardim do Éden foi revelada.
Não há nenhuma palavra em toda a Bíblia sobre a identidade da serpente até lermos Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, o versículo 9, nos diz que a antiga serpente é o diabo Satanás e o enganador. Em Jó capítulo 1, nos versículos 6 e 7, podemos ver que Satanás estava no céu onde Jeová Deus está. Uma guerra eclodiu entre Satanás e Miguel no céu, e Satanás foi finalmente expulso do céu. Judas capítulo 1, o versículo 9, diz que Miguel é o arcanjo. Vamos ler juntos. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Entre os anjos existem apenas um arcanjo, que é a cabeça. Em Mateus capítulo 25, o versículo 31, Jesus disse que mobilizaria todos os anjos para que viessem quando ele voltasse. Vamos ler e confirmar. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o versículo 16, está registrado que Jesus virá com a voz do arcanjo. Vamos ler juntos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morrerão em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus descerá com a voz do arcanjo. Os dois versículos que lemos acima mostram que Jesus é o arcanjo. Além disso, quando Jesus aparece como um anjo, pode-se ver que ele aparece como Miguel. Miguel, em hebraico, é Michael, Este Miguel é uma palavra composta do pronome interrogativo Mi, que significa alguém. A conjunção Ki, I, El, que significa Deus. Miguel significa quem existe além de mim, que é como Deus. Em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 7, há uma cena em que Miguel derrota o dragão Satanás. Sem o versículo 7, não saberíamos o que o arcanjo Miguel estava fazendo. Só Jesus pode vencer Satanás, que tem o poder da morte. Uma leitura cuidosa de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, revela que Jesus tem 3 status. Jesus é nosso Senhor e o arcanjo que move os anjos e fala da segunda vinda, daquele que veio como homem e voltou como Deus. Não é que 3 pessoas descem separadamente, mas aquele Jesus com 3 ofícios descerá do céu. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, os versículos 10 e 11. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador
de nossos irmãos é derribado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. E eles o vencerão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amarão a sua vida até a morte. Os dois versículos acima apresentam a maneira como os santos vencem. Não se trata de ganhar vivo. Diz-nos que pela morte é vitória. Isso porque quando Jesus retornar, os santos serão ressuscitados como corpo espirituais. Se morrer por causa de Jesus, essa pessoa é um vencedor, porque Jesus o ressuscitará e reinará com Jesus para sempre, então ele se torna um vencedor. Do ponto de vista mundano, parece que você foi derrotado porque seu corpo morreu. Mas se você morrer para manter sua fé, você acabará se tornando o vencedor que participa do reino milenar. Então, Jesus disse essas palavras à igreja em Esmirna. Vamos ler Apocalipse capítulo 2, o versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Se fiel até a morte. Jesus disse para manter a fé, mesmo se for martirizado. Apocalipse capítulo 14, o versículo 13, explica em detalhes o significado da morte daqueles que foram martirizados para manter sua fé. Vamos ler juntos. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que, desde agora, morrerem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Não é que aqueles que vivem sejam abençoados, mas aqueles que morrem no Senhor são abençoados, para que descansem no meio. A palavra meio está faltando nas Bíblias de quase todos os países. No entanto, se você olhar para o texto grego original, a palavra Napavo está escrita. A explicação desta palavra, anapavo, é detalhada no vídeo O Intervalo no Paraíso da Morte à Ressurreição. Por favor, consulte-o. Em outras palavras, após a morte, até o arrebatamento, quando Jesus voltar, ele nos dará um intervalo de tempo que podemos descansar. E ter meio tempo significa que há um segundo tempo, a parte do momento em que uma pessoa nasce nesta terra, os resultados do que ela fez na primeira metade de sua vida determinam onde a segunda metade se desonrará. Determina onde a segunda metade se desenrolará. Você tem que entender esta parte e viver uma vida de preparação. Para quem acredita que existe um segundo tempo assim, a esperança e a expectativa do segundo tempo, quando reinarão com Jesus, tem maior influência do que o medo da morte física.
Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12, é um conteúdo que só pode ser confirmado por meio da escritura original em grego. Vamos ler juntos. Pelo que alegrai vós, os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. A Bíblia brasileira é escrita como os céus. Foi traduzido corretamente. Na Bíblia em inglês é registrado como heaven. Heaven tende a ser interpretado como reino dos céus, o reino de Deus ou o paraíso. Portanto, quando traduzido como heaven, é impossível saber quantos céus existem. No texto grego original, está escrito como Ορανός. esses céus se referem aos céus criados por Deus em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Os céus em Gênesis capítulo 1, versículo 1 em hebraico é Shamaim. na ideologia oriental, baseado no budismo. A teoria dominante é que existem 9 céus. No Ocidente, existe uma teoria de que existem 99 céus. E os gnósticos afirmam que existem muitos céus. Os judeus afirmam que existem 7 céus. Os versículos em que afirma haver 7 céus são 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e Neemias, capítulo 9, o versículo 6. Vamos ler juntos. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus te não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. E vamos ler Neemias, capítulo 9, versículo 6. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e tudo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Neemias capítulo 9, o versículo 6, diz que Jeová Deus fez o céu dos céus. E em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, o rei Salomão diz que nem os céus e até o céu dos céus toleram Deus. Então os judeus pensam que não há Deus nos 6 céus. Por esse motivo, é interpretado que Jeová Deus existe no 7º céu. Portanto, os judeus afirmam que existem 7 céus, mas a Bíblia diz que existem 3 céus. O versículo que confirma esta parte é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a 4. Vamos ler juntos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao 3º céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. O versículo 4
confirma que o terceiro céu mencionado no versículo 2 é o paraíso. Em hebraico, os céus é sempre dual. Dual é uma flexão gramatical de número, como o singular e o plural, que indica um conjunto de duas coisas, como seres ou entidades. Não são muitas as línguas que possuem esse tipo de flexão. Em grego, existem apenas singular e plural, mas não há conceito de dual. No entanto, em hebraico existem um conceito de números duais. Portanto, há singular, plural e dual em hebraico. Um número que representa dois ou um par. Portanto, os céus devem ser registrados como dual. E há outra palavra em hebraico que é escrita como dual. É essa palavra Maim. que é registrada pela primeira vez em Gênesis capítulo 1, no versículo 6. Essa água também é registrada como dual, porque existe água visível e água invisível. Podemos ver a água que bebemos quando estamos com sede, mas uma vez que evapora em vapor da água, não podemos mais vê-lo como nossos olhos. Como tal, a água é sempre registrada como dual. Como a água, existe um céu físico que podemos ver e um céu espiritual onde os anjos estão ativos no mesmo espaço. O conceito dos céus é uma palavra-chave importante para a compreensão da Bíblia. Se você passar por esses dois céus, haverá um terceiro céu, por não entendermos o conceito desses céus corretamente, não entendemos o lugar para onde Jesus voltará, visto que a Bíblia em inglês fala dos céus no plural, como heavens. O conceito de dois céus, expresso em números duais, não pode ser explicado adequadamente. A palavra céus aparece apenas uma vez em Apocalipse capítulo 12, no versículo 12. Jesus disse que bem-aventurados os que habitam nos céus. Afinal, os céus se refere ao ar. E ele está dizendo que aqueles que armaram suas tendas no ar são abençoados. Vamos ler. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Vós que neles habitais, em Apocalipse capítulo 12, no versículo 12, referem-se a aquele que se assenta no trono, estenderá sobre eles o seu tabernáculo, em Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Vamos ler capítulo 7, versículos 14 e 15 juntos. Responde ele: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavarão suas vestiduras e as alvejarão no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Eu vos dizer novamente, vós que neles habitais, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 12,
referem-se aos aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo em Apocalipse, capítulo 7, versículo 15. Quem são estes é descrito em detalhes em capítulo 7, o versículo 14. Eles são aqueles que sairão da grande tribulação, que lavarão suas vestiduras e as alvejarão no sangue do Cordeiro. Eles são vencedores. Aqueles que não vencerem serão lançados do ar para o inferno. Em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 12, o texto grego original, pelo que alegrai-vos os seus e vós que neles habitais, está escrito no tempo presente. E está escrito no pretérito. O diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, é expresso no tempo presente porque o evento de armar uma tenda nos céus deve ser cumprido. Uma passagem escrita com a mesma gramática é Romanos capítulo 5, o versículo 14. Vamos ler juntos. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O qual é a figura daquele que havia de vir. O texto original está escrito no tempo presente. Uma tradução mais precisa seria que Adão é uma figura daquele que está por vir. Porque Jesus está definitivamente vindo. Ele escreveu o que acontecerá no futuro, no tempo presente, para dar garantia. Armar uma tenda nos céus certamente acontecerá. É por isso que está escrito no tempo presente. Mas nem todos os que subirão aos céus armarão suas tendas. A igreja caída, os membros enganados pelo diabo, não podem acampar nos céus e são lançados em um mar de vidro misturado com fogo. Existem algumas coisas que nós, que estamos aprendendo o plano de salvação de Deus, devemos saber corretamente. No livro de Apocalipse, há aqueles que armam suas tendas nos céus, e também aqueles que armam suas tendas no céu. Em Apocalipse, capítulo 13, o versículo 6, está escrito que há alguém que arma sua tenda no céu. Vamos ler juntos. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Este versículo deve ser lido com atenção. Aqueles que são injuriados pela besta é traduzido como aqueles que habitam no tabernáculo do céu. Mas a palavra habitar é um erro de tradução. O período de capítulo 13, o versículo 6, é a última metade da tribulação de 7 anos. Aqueles que se refugiaram no terceiro céu, Monte Sião, durante esse tempo, são aqueles que habitam no tabernáculo do céu. Eles descerão juntos quando Jesus voltar no ar. E eles vão passar o milênio no ar. O tabernáculo é uma habitação temporária.
não uma habitação eterna. Aqueles que moram no céu, mencionados em capítulo 13, o versículo 6, estão se refugiando no terceiro céu. Apenas pela última metade da tribulação de 7 anos. Estes são os 144 mil assinalados à igreja em Filadélfia. Os versículos que explicam essa parte são Apocalipse, capítulo 14, versículo 1 e 2. É uma cena em que os 144 mil selados estão temporariamente acampados em suas tendas no Monte Sião, que é o céu, não os céus. Vamos ler. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o Monte Sião, e com ele 144 mil, que em sua testa tinham escrito o nome dele e o de seu pai. E houve uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e uma voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Disse-se que os 144 mil estão no Monte Sião, no versículo 1, e no céu, no versículo 2. Ou seja, os 144 mil assinalados correspondentes à igreja em Filadélfia, que não receberão nenhum dano, porque estão temporariamente acampados na última metade da tribulação de 7 anos no terceiro céu. A situação de tempo em Apocalipse capítulo 13, o versículo 6, é o período em que o anticristo, a besta que sobe do mar, está ativo por 42 meses. É a igreja em Filadélfia que armará sua tenda no céu durante esse tempo. Os céus e vós que neles habitais, em Apocalipse capítulo 12, o versículo 12, também não se referem a uma habitação completa, eterna nos céus. Armar um tabernáculo significa estar pronto para se mover a qualquer momento. Depois de estar no ar, que é a residência temporária daqueles que vencem, quando o tempo de Apocalipse capítulo 20 passa. E chega o tempo de Apocalipse capítulo 21. Ele se muda para a santa cidade, a Nova Jerusalém, onde a pedra fundamental é construída. Não há pedra fundamental no tabernáculo. É possível distinguir se uma residência temporária ou uma residência permanente é baseada na existência ou não de uma pedra fundamental. Os que venceram terão o reino milenar com Jesus no ar, uma residência temporária. Então, em Hebreus capítulo 11, Abraão olhou para a cidade com a pedra fundamental. Então ele viveu em tendas quando ele viveu na terra. Disse que Abraão vivia em tendas naquela época, não porque não tivesse dinheiro, mas porque olhou para a cidade onde a pedra fundamental foi preparada por Deus, embora ele tivesse muito dinheiro. Este versículo também se aplica aos crentes em Jesus Cristo. Espero que você entenda corretamente. Vamos ler Hebreus capítulo 11, versículos 9 e 10. Pela fé,
peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Eles viviam em tendas porque tinham fé. Esta fé é explicada em Hebreus, capítulo 11, no versículo 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Neste versículo, sem nós se refere aos santos. E para que eles se referem àqueles que mantiveram a fé nos tempos do Antigo Testamento. Se os santos não construírem a pedra fundamental, Santa Cidade, a Nova Jerusalém, aqueles que mantiveram a fé nos tempos do Antigo Testamento não podem entrar na Cidade Santa, a Nova Jerusalém. Vamos ler Apocalipse capítulo 7, versículo 14 e 15. Responde ele: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Apocalipse, capítulo 7, versículo 1 a 8. É sobre os 144 mil assinalados, na última metade da tribulação de 7 anos. E a parte do versículo 9 é sobre a multidão incontável, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, é registrada. Aqueles que usam vestes brancas são os vencedores que mantiveram sua fé na tribulação de 7 anos. O versículo que explica essa parte em detalhe é capítulo 7, o versículo 14. Vamos ler novamente. Responde ele: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavarão suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. No versículo 15 é dito que Deus estenderá um tabernáculo sobre aqueles que vencerem a grande tribulação, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Vamos ler o versículo 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Deus quer armar um tabernáculo no ar, o lugar para onde Jesus voltará. Seu período é de 1000 anos, ou seja, durante o reino milenar, os vencedores terão o privilégio de reger o mundo em uma residência temporária nos céus. E depois que o reino milenar tiver passado, entrarão na cidade santa, a Nova Jerusalém, da qual foi construída. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículos 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar,
onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. No versículo 13, o dragão persegue a mulher. Nesse período, a mulher está grávida de 6 igrejas e essas 6 estão prestes a nascer. O primeiro filho, que a igreja em Filadélfia, não é perseguido por dragão, porque a tentação de uma hora foi dispensado. O período de perseguição das 6 igrejas pelo dragão é na primeira metade da tribulação de 7 anos, que correspondem por um tempo e tempos e metade de um tempo. A mulher, no versículo 14, se refere à mulher que está grávida das 6 igrejas que vão nascer. E a grande águia, no versículo 14, se refere a Jesus. E as 2 asas se referem à igreja das 2 testemunhas. Deixe-me explicar. Porque a águia é Jesus. Em Apocalipse, capítulo 4, versículos 6 e 7, existem 4 animais ao redor do trono. Entre eles, aparece a 4º animal, a águia. Expressa o status de Jesus como uma águia. Jesus é descrito como 4 animais, às vezes como um leão, outras vezes como um bezerro e outras vezes como um homem. Você deve sempre se acostumar a encontrar e ler passagens em sua própria Bíblia que correspondam ao conteúdo. Se você acha que isso é chato, você não pode evangelizar e nem ensiná-los. Você precisa saber de quais versículos da Bíblia está falando para que possa afirmar que são as palavras de Jesus, não suas próprias opiniões ou interpretações. Aqueles que ensinam a Bíblia não devem expressar suas opiniões. Vamos ler Apocalipse capítulo 4, versículos 6 e 7 juntos. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. O fato de os 4 animais circundarem o trono explica Jesus sentado no trono como as características de cada animal. Jesus, apresentado nos 4 evangelhos, também é semelhante às características dos 4 animais. O evangelho de Mateus é chamado de evangelho do leão. Então Jesus é retratado como um leão, o rei dos animais. O evangelho de Marcos, chamado de evangelho do bezerro, descreve Jesus que trabalhou como um bezerro, que curava doenças, expulsava demônios e pregava o evangelho. O evangelho de Lucas é o evangelho do Filho do Homem. Por isso, descreve Jesus que Deus veio como um ser humano, como nós, e tinha a mesma disposição e pensamentos dos humanos. E o evangelho de João é considerado o evangelho da águia, porque é o evangelho que explica o conteúdo do céu. A águia, em Apocalipse, capítulo 12, o versículo 14, pode saber que é Jesus. Além disso, comparando a igreja das 2 testemunhas com 2 asas, ele descreve como abraçar,
proteger e nutrir com duas asas. A descrição das duas testemunhas é explicada em detalhes nas duas testemunhas e na última trombeta. Em meu canal do YouTube, consulte-a. A igreja das duas testemunhas deve alimentar as 4 igrejas na primeira metade da tribulação de 7 anos com as palavras da profecia. Um tempo e tempos e metade de um tempo se referem ao período de primeira metade da tribulação de 7 anos, exceto pela igreja na Filadélfia, que foi selada durante o período de tribulação de 7 anos. Quando o dragão cai por terra, 2 das 7 igrejas estarão sustentando as 4 igrejas restantes. A igreja das duas testemunhas profetizou a palavra de Deus ainda durante o período papal, ou seja, 1260 anos, e também testificará um tempo e tempos e metade de um tempo, que é a primeira metade da tribulação de 7 anos. A explicação para esta parte é Apocalipse capítulo 11, o versículo 7. Vamos ler versículos 7 e 8 de capítulo 11. Vamos ler juntos. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo e lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará, e jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. No versículo 7, quando acaba o seu testemunho, eles falam de 2 testemunhas. É uma cena onde as 2 testemunhas testificam da palavra da verdade, o evangelho da salvação, que não mudou até que eles foram martirizados em um instante. Lucas capítulo 17, os versículos 31 a 37 explica quem é a grande águia em Apocalipse capítulo 12, versículo 14. Vamos ler. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los, e da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procura salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que a perder, salva-la-á. Digo-vos que, naquela noite, estarão 2 numa casa. Um será tomado e o outro será deixado. 2 estarão juntas, moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. E respondendo, disseram ele: Onde, Senhor? E ele lhes disse: Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. Naquele dia, no versículo 31, se refere ao dia do Filho do Homem, o dia em que Jesus voltará. Na frase do versículo 31, se um homem está no telhado e seus pertences estão em casa, ele não deve descer para buscá-los. O telhado se refere ao lugar de oração, ou seja, não desça se preocupando dos cuidados da vida. E ele disse: que ninguém no campo volte para trás. O campo, nesta frase, se refere à igreja. De acordo com 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 9, ele disse: porque nós somos cooperadores de Deus,
vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Então, podemos ver que o campo de Deus se refere à igreja. Está nos dizendo que quando o Senhor vier, não devemos nos preocupar com as coisas do mundo. O caso da esposa de Ló é fácil de entender. Ela escapou de Sodoma sem morrer queimada. Então foi salva. Ela teve que escapar de Sodoma e ir para seu destino, a cidade de Zoal. Seu interesse era em Sodoma. No final, ela olhou para trás e convertida em uma estátua de sal. De Lucas capítulo 17, versículo 20 a 37. Jesus explicou sobre o reino de Deus e o dia do Filho do Homem. Jesus disse que o reino de Deus já existia na época de Jesus, e os discípulos perguntaram aonde nos levaria no dia do Filho do Homem. A resposta a esta pergunta é dada no versículo 37. Onde estiver o corpo, aí ajuntarão as águias. A Bíblia brasileira foi traduzida de acordo com o texto original grego. A Bíblia do outro país foi traduzida como um cadáver. No texto grego original é registrada como a palavra sigmama, que significa corpo. Em grego, o cadáver é thima, e o corpo é sigmama, Mateus capítulo 24, o versículo 28 é igual a Lucas capítulo 17, o versículo 37. No entanto, em Mateus capítulo 24, o versículo 28 é registrado como thima, e em Lucas capítulo 17, o versículo 37 é registrado como sigmama, Porém, uma coisa importante a se notar é que as águias não comem carcas mortas. Eles comem apenas animais vivos. O ponto de vista de Mateus capítulo 24, o versículo 28 é escrito como foco na destruição de Israel pelo Império Romano, simbolizado por uma águia. Então é escrito como uma palavra para cadáver. E Lucas, capítulo 17, o versículo 37, se concentra na segunda vinda de Jesus, porque foi escrito, pode-se dizer que foi escrito com a palavra que significa o corpo. Visto que Jesus disse em Lucas, capítulo 17, no versículo 30, que seria assim no dia em que o Filho do Homem aparecer. Podemos ver que o corpo fala do Filho do Homem. Os versículos que complementam este versículo são Lucas, capítulo 21, versículos 34 a 36. Vamos ler juntos. E olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. É a mesma situação de Lucas, capítulo 17, versículo 31 a 36. A glutonaria, a embriaguez
e as ansiedades da vida entorpecem a mente. Para não fazer isso, devemos orar e vigiar. Visto que Jesus disse em Lucas capítulo 17, no versículo 30, que seria assim no dia em que o Filho do Homem aparecer, podemos ver que o corpo fala do Filho do Homem. Visto que as águias se reunirão quando o corpo vier, o corpo do Filho do Homem se tornará uma águia que é a mais velha das águias. Para entender esta parte, precisamos revisar nosso conhecimento da Bíblia. Somos irmãos de Jesus. O primeiro advento de Jesus veio como o Filho unigênito. Mas, quando ele morreu na cruz e ressuscitou, ele não era mais o Filho unigênito de Deus, mas ressuscitou como o Filho primogênito de Deus. A maioria dos crentes teriam apenas ouvido que Jesus era o Filho unigênito de Deus. No entanto, a Bíblia distingue claramente entre o Filho unigênito e o Filho primogênito. No Novo Testamento é dito em 5 versículos que Jesus é o Filho unigênito de Deus. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 18. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 18. 1 João capítulo 4, versículo 9. Quase todos os crentes sabem apenas que Jesus foi o Filho unigênito de Deus. No entanto, quando Jesus morreu e ressuscitou, 5 versículos do Novo Testamento dizem que ele ressuscitou como o Filho primogênito de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 29. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 18, Hebreus capítulo 1, versículo 6, Apocalipse capítulo 1, o versículo 5. O filho primogênito é o filho mais velho. Então, quando o filho mais velho voltar, os irmãos mais novos devem se reunir. Em Lucas capítulo 17, é dito que quando Jesus, a águia mais velha, o filho primogênito de Deus, vier, os santos que se tornarem irmãos se reunirão. Vamos ler Apocalipse capítulo 12, versículo 15 a 17. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. O versículo 15 diz: a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Isso significa que Satanás está tentando destruir a igreja até ao fim. O versículo 16 disse: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Quando a terra abriu a boca, neste versículo, significa que Satanás está tentando matar a mulher, mas Deus o remove em um instante.
O conteúdo deste versículo 16 se refere ao martírio em um instante de duas testemunhas entre as 7 igrejas. O versículo que explica esta parte é Apocalipse capítulo 9, o versículo 15. Em capítulo 9, o versículo 12, está registrado que o primeiro ai acabou e ainda há 2 ais restantes. O primeiro ai ocorre na primeira metade da tribulação de 7 anos, quando a 5ª trombeta é tocada. E em capítulo 9, versículo 13, a 6ª trombeta é tocada. E no versículo 15 está registrado que a 3ª parte dos homens morrerá na mesma hora e dia e mês e ano. Esta 3ª parte é a igreja em Éfeso e Laodiceia, que são as 2 igrejas testemunhas. Vamos ler Apocalipse capítulo 9, o versículo 15. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a 3ª parte dos homens. Acontecerá que os castiçais serão movidos e a água do rio que sai da boca será engolida. O versículo que complementa esta parte é Apocalipse capítulo 11, versículo 7. Vamos ler juntos. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo e lhes fará guerra, e as vencerá e as matará. Os anjos caídos de Satanás matarão as 2 igrejas testemunhas da maneira que Apocalipse capítulo 9, o versículo 15 diz. Em capítulo 12, versículo 17, os restantes da sua descendência se refere às 4 igrejas de Esmirna, Pérgamo, Tiatira e Sardes. E no versículo 17, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Diz que Satanás lutará contra os vencedores que guardam a fé entre as 4 igrejas que permanecerão na terra na última metade da tribulação de 7 anos. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, mencionada em Apocalipse capítulo 13, lutarão contra os crentes que guardam a fé, correspondente às 4 igrejas. Na última metade da tribulação de 7 anos, será obrigatório a receber a marca da besta. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem são estes é explicado em Apocalipse capítulo 14, no versículo 12. Vamos ler juntos. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Os santos não são salvos pela sua própria fé. Quase todos os membros da igreja sabem que são salvos pela sua fé. Mas Apocalipse capítulo 14, o versículo 12, dá uma definição clara de quem são os santos. Por favor, leia atentamente. É dito que aqueles que guardam minha fé não são santos, mas sim aqueles que guardam a fé em Jesus. Fé em Jesus significa apegar-se ao que Jesus fez e ao que fará até ao fim. Aqueles que mantêm essa fé se tornam os vencedores mencionados no livro de Apocalipse. Se pôs em pé sobre a areia do mar, no versículo 17, isso acontecerá
na última metade da tribulação de 7 anos e significa que estão se preparando para tal evento. A mulher vestida de sol. A igreja está constantemente sujeita aos ataques de Satanás. Aqueles que creem em Jesus não têm garantia de estarem livres de problemas, perseguições e provações. São os santos que superam grandes e pequenos problemas confiando na palavra de Deus. Está registrado no livro de Apocalipse que o dragão enviará anjos caídos para atacar a igreja a sério durante a tribulação de 7 anos. Neste momento, quem vence são aqueles que se apegam às palavras de Jesus e se torna a noiva que prepara azeite. Para fazer isso, devemos estar armados com a oração e a palavra de Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, para que todos possamos entender a palavra, entender o plano de salvação de Deus e nos tornarmos vencedores nos últimos dias. Deus os abençoe em nome de Jesus.